conosco para compartilhar conhecimento. Eu estou doida para saber, porque eu não conheço o assunto, então fiquei bem entusiasmada quando o pessoal falou do seu negócio aí. Então, obrigada por compartilhar com a gente. A gente vai começar a gravar, né? A gente sempre grava as lives para quem não pôde participar. Então, agora é contigo. Beleza. Então, só vou compartilhar a tela aqui. Vou passar para você. Apresentação. Tá todo mundo conseguindo enxergar a tela aí direitinho? Só me dá um ok para o... Então, beleza. Sim, já estou vendo. Bom, então, em primeiro lugar, muito prazer. Meu nome é Eduardo. Eu sou um dos sócios da Mush. A Mush, originalmente, ela nasceu com o nome Mushpack. E, recentemente, a gente fez uma nova identidade visual. Essa é, na verdade, a primeira vez que nós estamos apresentando aí a nossa nova identidade visual aí em público, né? Então, fico feliz por isso. Agradeço também aí a todos pela oportunidade da gente poder mostrar o nosso trabalho. Também não posso deixar de agradecer aí a Camila e Cátia por ter feito essa ponte aí entre nós e o grupo de vocês. Particularmente, eu não estou no grupo, mas nossa empresa está representada lá pela Alessandra Novak e pelo Antônio Carlos, né? Então, agradeço aí de coração da gente poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Então, para começar, eu queria fazer uma contextualização bem rápida sobre o que motivou a criação da Mush, né? Então, por muito tempo, a gente considerou aí que os recursos naturais eram infinitos, mas acho que a gente não contava com a nossa extrema habilidade e ímpeto em nos multiplicarmos e dominarmos o mundo, né? Então, consequentemente, o nosso sistema de produção e de consumo, ele se tornou completamente incompatível com a necessidade de preservação do meio ambiente. E eu, sinceramente, espero que a gente tenha percebido isso a tempo. Então, a gente vive um momento de transição para o modelo de desenvolvimento, em que o homem não só precisa conviver com a natureza, mas também cooperar e saber explorar racionalmente o ambiente que nos cerca. Então, para isso, a gente precisa desenvolver tecnologias disruptivas que sejam efetivamente capazes de fazer essas mudanças ao sistema que a gente vive hoje. Então, pessoalmente, eu acredito que muita coisa na vida funciona de acordo com esse gráfico de adaptação de resposta, né? Isso em todos os contextos aí, né? Seja financeiro, amoroso, profissional e etc. E eu acredito que em sustentabilidade a gente vai perceber essa mesma coisa. Então, eu gostaria que vocês enxergassem esse gráfico como se fosse uma escala de sustentabilidade ao longo do tempo, tá? Nós temos que imaginar que nós estamos saindo aqui numa escala de sustentabilidade, né? Nesse gráfico de 0 a 1, que é o ponto que nós estamos hoje, e nós estamos numa fase de desenvolvimento de diversas tecnologias sustentáveis que vão fazer com que, lá no final, daqui a alguns anos, a gente atinja uma escala de sustentabilidade que pode ser a escala pontilhada ou pode ser a linha contínua, né? O grande objetivo é que lá no final a gente chegue numa escala de sustentabilidade muito maior, né? O quanto mais sustentável for aí o nosso sistema de produção e consumo, melhor para o planeta e melhor para, né, para todo mundo, para nós, para os homens, para os animais, para, enfim, né, para todo o ambiente. Para a gente conseguir chegar numa escala de sustentabilidade maior, eu considero principalmente 3 critérios super importantes. O primeiro deles é a efetividade dessas tecnologias sustentáveis. O segundo é o nível de disruptura. E o terceiro é a aceitabilidade dessas novas tecnologias, né? Então, de nada adianta uma tecnologia sustentável ela ser efetiva, ela realmente trazer um grau de sustentabilidade maior, ele realmente ser disruptiva no sentido de alterar o modo como nós estamos acostumados, mas ela também tem que ser aceita pelo público geral para que ela possa efetivamente entrar no mercado e começar a desempenhar o seu papel. Então, né, desde há muito tempo, como pessoas, e desde o ano passado, como Mush, né, como empresa, a gente espera desenvolver soluções
disruptivas, efetivas e de grande aceitabilidade, que sejam forças, né, que una forças com outras tecnologias, para que a gente consiga elevar esse nosso grau de sustentabilidade ao longo dos anos, e que daqui a um tempo a gente, como sociedade, efetivamente chegue num nível de sustentabilidade maior. Então, para isso, a gente encontrou um caminho muito interessante nos fungos, né? Então, falando sobre os fungos, eu vou explicar o que a gente tem trabalhado no desenvolvimento de uma tecnologia que abrange essa disrupção, tecnologia, efetividade e aceitabilidade. Então, assim, falando bem rápido dos fungos, né? Inicialmente, os fungos, eles sofrem preconceito, né? Geralmente, quando a gente fala em fungo, quase sempre a gente associa automaticamente a coisas ruins, né? Sejam doenças, seja uma coisa que estragou, seja, né, uma parede que mofou, um móvel, etc. E quando o fungo é bom, geralmente a gente fala que ele é uma comida, né? Então a gente pensa nos cogumelos, nos queijos, nas bebidas fermentadas e as outras coisas que a gente consegue produzir com fungos. Em segundo lugar, os fungos possuem uma das maiores biodiversidades do planeta, e diante dessa enorme biodiversidade, a gente conhece muito pouco sobre eles, então a gente tem muito a descobrir. Essa tecnologia que a gente desenvolveu, a gente usa os fungos na produção de biomateriais que podem ser utilizados dentro da construção civil. E isso é uma coisa que eu acredito que a grande maioria de vocês nunca ouviu falar, né? Então, essa tecnologia que a gente está trazendo, ela é uma tecnologia disruptiva. Em segundo lugar, os fungos. Bom, dentro da disrupção ainda, só para vocês terem ideia, né? A NASA atualmente estuda os fungos para construir casas em Marte. Então, para colonizar Marte, a NASA já está trabalhando com essa tecnologia. E eles também estão estudando alguns fungos do acidente de Chernobyl nuclear, que são fungos capazes de absorver altos níveis de radiação. Eles estão estudando esses fungos para proteger os astronautas e os equipamentos da radiação solar, né? Então, assim, a gente tem aprendido muita coisa sobre os fungos, e a gente não tem dúvida de que tecnologias baseadas em fungos efetivamente vão ser super importantes para a sustentabilidade no futuro, tá? Por outro lado, os fungos, eles desenvolvem um papel super importante na natureza. A principal atuação deles talvez seja na reciclagem da matéria orgânica, e reciclagem é uma das coisas essenciais quando a gente pensa em sustentabilidade. Para conseguir reciclar, esses fungos, eles têm um maquinário celular, né, umas habilidades incríveis para fazer isso, e essas habilidades a gente consegue reproduzir em laboratório e reproduzir em escala industrial. Então, a gente mimetiza, a gente imita o que acontece na natureza. E dentro da nossa empresa, a gente busca muito isso, entender como que esse fungo funciona na natureza e como que a gente pode explorar essa habilidade dele para desenvolver novas soluções. Então, esse papel que o fungo tem aí na natureza, ele demonstra que se a gente souber explorar isso com cuidado, a gente consegue produzir tecnologias efetivas. Dessa junção aí da disrupção com a efetividade, a gente consegue ter, né, nesse espaço aqui, a gente consegue ter um rol enorme de ideias e de possibilidades de solucionar muitos dos problemas da atualidade, né? Mas de nada adianta todas essas ideias se a gente não tiver um critério de aceitabilidade, tá? Então, dentro da Mush, a gente trabalha para essa aceitabilidade com duas frentes. Uma frente que é o design, né? Então a gente acredita muito que o design, a apresentação desses produtos, ela é importante para essas tecnologias serem aceitas pelas pessoas, e a gente efetivamente conseguir transformar esse modelo de produção e consumo. E a gente também se apoia muito em impacto social, né? Então a gente espera muito que a nossa tecnologia efetivamente consiga contribuir também socialmente, tá? Então, assim, nessa construção da nossa tecnologia, a gente se baseou principalmente em 4 critérios. O primeiro deles é a inovação, né? Então, a inovação está relacionada aí, obviamente, à proposição de novas soluções, né, para problemas clássicos, inclusive os que existem dentro da construção civil. O critério outro, né, é a biofilia. A biofilia é um termo já que existe desde 1984,
e que descreve uma atração natural que os homens têm pela vida e pela natureza. Então, tudo que são soluções relacionadas à natureza, elas efetivamente trazem esse interesse das pessoas, né? E a gente se inspira muito na natureza para entender, né, para buscar soluções, entender como que ela funciona, externalizar isso em novos processos e produtos. A gente preza também pela valorização da economia, então, tanto utilizando resíduos para produzir os nossos produtos. Atualmente, a gente foca principalmente em resíduos da agroindústria, né? Eu vou explicar isso um pouco mais para frente. E dessa forma, a gente agrega valor à cadeia produtiva, né? Então, só para vocês terem uma ideia, de uma planta de milho, a gente colhe o sabugo, e todo o restante da planta, ela é normalmente abandonada no campo, né? Ou se parte dela chega na agroindústria, isso depois é descartado. E essa parte descartada, ela representa aproximadamente 69% do volume da planta. Então, isso significa que a gente aproveita uma parte muito pequena, né? E todo esse 69% que é descartado, ele não tem valor nenhum. E, por exemplo, a gente consegue usar partes dessa planta de milho como matéria-prima para produzir os nossos produtos. Então, a gente agrega valor a esse material, né? E a gente também maximiza o aproveitamento da matéria orgânica, né? Então, aquele material que não estava sendo aproveitado, a gente vai começar a aproveitar. E, futuramente, né, a gente tem como objetivo desenvolver um sistema onde a gente possa apoiar, principalmente, os pequenos produtores, tá? Agregar valor, mas agregar valor na agricultura familiar, nos pequenos produtores, para a gente efetivamente trazer esse impacto social. E o quarto critério, mas não menos importante do que os outros, é a circularidade. Então, a gente trabalha muito com a ideia cradle to cradle, que significa, né, do berço ao berço. Então, o nosso material ele é produzido, ele se origina lá na terra, né? Ele é produzido e no final do seu ciclo de vida ele pode retornar à terra, não causando nenhum tipo de impacto negativo. Mas dentro dessa circularidade, a gente ainda tem um desafio a mais. Nosso desafio não é só não ser destrutivo, não é só não causar impacto ambiental. Com a nossa tecnologia, que a gente quer se tornar uma força positiva ambientalmente. Então, significa que a gente quer fazer bem para o meio ambiente. Então, esse material que eu vou mostrar para vocês hoje, nessa nossa tecnologia, quando ela retorna para a Terra, ela atua inclusive como fertilizante de plantas. Então, ele é completamente biodegradável e ele ainda beneficia o crescimento das plantas, né? Então, ele não só não causa impacto, como ele causa impacto positivo. Então, é da união desses 4 critérios, né, que a gente fundou a Mush, e a gente tem desenvolvido essa tecnologia que eu vou mostrar para vocês. Então, fazendo um histórico bem breve, até porque a nossa empresa é bem nova, né? Então, nosso histórico ainda não temos também lá muita coisa para contar, mas a nossa empresa, ela nasceu oficialmente em novembro de 2019, no campus Ponta Grossa, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Apesar dos nossos estudos com fungos, né, já virem de muitos anos, mas essa fundação da empresa em novembro de 2019, ela foi estimulada por um apoio financeiro obtido no programa Sinapse da Inovação, da Fundação Araucária e do Governo do Estado do Paraná, que tem como objetivo exatamente fomentar a criação de novos negócios. Já em janeiro de 2020, a gente participou de um programa de aceleração da Emerge Labs junto com a BRF, e agora nós estamos participando do Rocket Startups, que é um programa tipo reality show da RPC, né, que é afiliada da Rede Globo, e que vai ao ar agora nesse segundo semestre desse ano. Então, dentro das diferentes aplicações aí que a gente tem para o nosso produto, a gente sempre pensou em como que a gente pode aplicar o nosso produto dentro da área de construção civil. Então, existem diversos estudos que mostram os impactos ambientais do setor de construção civil. Esse é um setor, né, que acaba causando um nível alto aí de poluição do ar, grandes emissões de CO2, a poluição de corpos hídricos, uso de aterros e uso de energia.
Então, eu pontuei aqui alguns dos critérios que a gente precisa mudar, né, para conseguir efetivamente revolucionar a construção civil, e que são critérios que a gente consegue atingir com essa nossa tecnologia. Então, no começo, reduzir o extrativismo, né, então, com esse material fúngico que a gente produz, a gente não precisa extrair materiais da natureza, uma vez que a gente usa os resíduos que são gerados durante o processamento de produtos. Então, a gente usa resíduo, a gente não precisa extrair coisas da natureza. Reduzir as emissões de CO2, então isso é outra coisa que a gente efetivamente consegue fazer com a nossa tecnologia. Utilizar materiais que sejam duráveis, mas que sejam biodegradáveis quando retornarem à Terra. Otimizar o uso de energia, otimizar o uso da água e reduzir a geração de resíduos. Então, esses são os critérios que a gente pontua necessários para revolucionar a construção civil, que a gente consegue atender com a nossa tecnologia. Então, efetivamente, o que a gente faz? Eu estou mostrando aqui para vocês uma imagem da produção de champignon, tá? Então, como que isso aqui acontece? Você tem aqui marronzinho, uma palha, tá? É um material, um resíduo lignocelulósico, onde você adiciona o fungo cresce e forma essa malha branca, tá? Que vocês estão vendo aqui. Essa malha branca a gente chama de micélio, e esse micélio ele funciona como um agregador de partículas, né? Esse material ele vai formando um bloco. Quando a gente quer produzir os cogumelos, ou champignon especificamente, a gente adiciona a terra, impõe uma nova condição e os cogumelinhos começam a brotar. Na nossa tecnologia, a gente não produz cogumelos, a gente faz exclusivamente essa parte aqui de baixo. Então, o que a gente produz é um material chamado oficialmente de biocompósito fúngico, que é composto por um material lignocelulósico e um fungo, tá? A gente faz, obviamente, um processamento especial aí, e a gente consegue ter um material que a gente tem chamado ele aí, né, internamente, como se fosse um isopor biológico. Obviamente é um neologismo, né, não que ele seja um isopor, mas ele vai dar para vocês mais ou menos a ideia do tipo do material, da cara desse material. E esse material ele pode ser utilizado para biofabricação em diversas áreas, na construção civil, na indústria aeronáutica, indústria de embalagens, em arquitetura e design, entre outras que a gente tem estudado aí dentro da empresa. Então, hoje nós vamos focar na aplicação para construção civil, né? Então, eu vou pontuar aqui algumas características desse material, para vocês entenderem por que ele tem essa aplicação e pode ser disruptivo dentro da construção civil. Então, uma das características desse nosso material é que ele faz isolamento térmico, né? Então, ele pode ser usado aí no acondicionamento de ambientes, né? No conforto térmico. Ele é um material de baixa densidade, então ele não chega a ser tão leve quanto o isopor, mas ele é muito leve, né? Ele faz absorção acústica, ele é um material 100% biodegradável, né, porque a gente usa resíduo lignocelulósico, que é matéria orgânica, e o fungo, que também é matéria orgânica, né? Então, não há nenhum agente químico envolvido aí, então nosso material ele se torna 100% biodegradável. Além disso, é um material de baixo custo de produção, ele é um material resistente à chama, tá? Eu vou mostrar um vídeo daqui a pouco para vocês mostrando que esse material não pega fogo. Ele apresenta resistência mecânica, e o grau de resistência mecânica a gente consegue trabalhar de acordo com o processamento do nosso material, o modo como ele é produzido. A gente pode produzir materiais com resistência mecânica maior ou menor, e ele é um material também resistente à umidade, tá? Então, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos dessas características que eu mostrei para vocês. Eu até peço desculpa, porque alguns vídeos são bem caseiros, né? Mas é a forma que eu encontrei para poder mostrar para vocês, vocês visualizarem isso que a gente está tentando mostrar. Então, esse primeiro vídeo, ele fala sobre resistência à chama. Vou só tirar o som aqui, né? Então, o material foi submetido aí a um chamuscador, né? Então, essa temperatura aí chega próximo aos 800 mil graus. Então, vocês estão vendo pelo vídeo que o material não pega fogo, efetivamente, ele não espalha chama, ele não goteja, né? Ele é realmente resistente à chama.
né? Você vê que quando você tira a chama, a quantidade de fumaça é pequena e o material também é autoextinguível, né? Então ele não fica pegando fogo depois disso, tá? Pra vocês terem uma ideia, essa aqui é a foto desse material por dentro, né? Então não sei se vocês lembram aqui no começo do vídeo, olha, ele é inteiro branquinho. E aqui no final vocês viram que ele queimou por fora, mas por dentro ele continua intacto, né? Então isso mostra que mesmo pegando fogo, esse material ele não vai desabar, né? Ele não vai despencar, ele, né? Então essa resistência à chama é uma das características mais impressionantes desse material. Outra característica que é importante para aplicação em construção civil é a que eu estou chamando de moldabilidade. Então a gente efetivamente consegue construir esse material em diferentes formatos. Então a gente consegue fazer, né, em cubos paralelepípedos dos diferentes tamanhos, cilíndrico, hexagonal, a gente consegue impor, enfim, diversas formas, né, detalhes nessa estrutura, ondulações, etc. Então a gente efetivamente consegue, com base num molde, fazer com que o nosso produto cresça, né, porque o nosso produto ele é quase vivo, né, mas ele se desenvolve de acordo com no formato do móvel que a gente tiver. Outro exemplo é resistência mecânica. Então, aqui eu só vou tentar exemplificar para vocês o material, né, só para vocês terem uma ideia de quão resistente ele é. Então, a gente consegue amassar uma latinha, o material continua intacto. Eu comentei com vocês anteriormente que essa resistência mecânica a gente consegue trabalhar com materiais mais resistentes ou menos resistentes. Aqui um outro vídeo também simples para mostrar a resistência à umidade. Então, isso aqui é um time-lapse do nosso material em contato com a água durante 72 horas. Então, vocês vão ver que o material aqui também dá para ver a baixa densidade, né? Ele boia na água. Isso vai ver que ele absorve muito pouca água e ele fica resistente a essa umidade por longos períodos. Então, isso também é super importante para aplicação em construção civil. Então, o que a gente quer mostrar para vocês qual foi a nossa primeira aposta, né? Então, a gente, considerando todas essas características do material que a gente vem estudando já há algum tempo, a gente decidiu apostar na nossa primeira linha de produtos, que são painéis acústicos feitos com esse material fúngico. Essa linha de painéis acústicos, ela foi desenvolvida, né, o design desse material, com o renomado aí, mundialmente premiado escritório de design, que é a FURF Design Studio. Então, e essa coleção, ela se chama coleção, foi batizada como Iris. Então, o que a gente está desenvolvendo hoje são esses 3 produtos. Então, eu vou começar por esse do fundo, eu já vou mostrar fotos um pouco mais de perto para vocês poderem enxergar, mas esses daqui são painéis modulares, né, de 30 por 30 centímetros, que eles podem preencher paredes inteiras ou compor desenhos. São painéis acústicos feitos exclusivamente com fungos, tá? Que fazem absorção acústica. Então, eles vão colaborar com o conforto acústico do ambiente. A gente tem uma outra linha dentro da coleção Iris, que são nuvens acústicas, que também funcionam como obras de arte, né? E trazem esse condicionamento acústico do ambiente. E os biombos, que vão atuar como divisores de ambiente, tá? Então, essa coleção, ela foi, a simbologia, ela vem do círculo raiado, que a gente encontra naquela parte de baixo do cogumelo, né? Não sei se todos aí tiveram a experiência de coletar cogumelos, mas quando você olha o cogumelo por baixo, ele tem aqueles raios, mas ele também está presente no olho, no brilho do sol, né? No universo, a gente vê, né, nas nebulosas, esse comportamento raiado, e essa superfície ondulada que cria uma textura que cativa o olhar, convida ao toque, né, um material gostoso de encostar. Ele também colabora na acústica, tanto fazendo a absorção de som, quanto a dispersão do som. Então, esse é mais ou menos a carinha do nosso painel de micélio, tá? Então, vocês vão ver que ele tem esse efeito raiado. Aqui, pela imagem, também conseguem ter uma noção, mais ou menos, da textura desse material. Ele não é 100% liso, né? Esse fungo, é importante destacar aqui, que esse fungo, nesse momento, ele já não está vivo, tá? A gente inativa esse fungo, então não corre
o risco desse fungo se alastrar aí pelo ambiente, até porque é um fungo 100% seguro, ele é usado há mais de 1000 anos aí, descrito inclusive na medicina tibetana e tudo mais, então é um fungo 100% seguro, ele é até bom para a nossa saúde, né? Então, eu comentei que esses painéis eles podem ser usados para compor desenhos ou preencher paredes inteiras, né? Isso é a forma modular aí convida ao toque, contribui com a acústica de todo o ambiente. Agora, vamos dar uma olhada aqui nos painéis, um pouco mais de perto. Então, aqui está um zoom, né, desse painel, para vocês terem uma ideia de como que ele vai ser. Eles podem ser instalados tanto nas paredes como no teto. Então, ele tem uma função dupla, né, ser tanto bonito, ele funcionar como uma obra de arte, mas também como uma peça acústica. E, por último, os biombos, que a estrutura principal é feita com micélio, ele tem uma base de metal e esse anel de metal que pode ser feito aí com diferentes acabamentos para harmonizar de acordo com o ambiente, né? Então, esses daí que são os nossos divisores de ambiente. Então, quais são os principais benefícios aí que a gente vislumbra com essa primeira linha de produtos? Né? Então, a gente fala que o nosso material ele cativa o cliente, ele cativa o investidor, ele cativa o ambiente e much more, né? Então, em primeiro lugar, já está consolidado esse comportamento em relação ao consumo sustentável, né? Então, a gente já sabe que esse é um caminho que não tem mais volta, né? As pessoas preferem, hoje em dia, produtos e marcas que têm ação ambiental positiva. Existem também o investidor, né? Tanto critérios de investimento relacionados à sustentabilidade, quanto selos de sustentabilidade, que são super importantes aí dentro da construção civil, e também incentivos fiscais. Cativa o ambiente, tanto pelo aproveitamento de resíduos agrícolas, quanto por ser um material 100% biodegradável, ter baixa emissão de CO2 durante a sua produção, e também usar a pegada hídrica para produzir esse material é super baixa, então a gente traz diversos benefícios ao cliente, e também posiciona a empresa como inovadora e sustentável, uma vez que até onde nós sabemos, nós somos a única empresa no Brasil a trabalhar com esse material. Então, o que a gente busca atualmente para a gente conseguir avançar com a empresa? Então, primeiro, oportunidades de negócio, né? Então, a gente já tem algumas dessa primeira linha, alguns materiais a gente já tem prontos para aplicação, desenvolvimento de novas aplicações, né, diante de todas aquelas características do material que eu comentei com vocês, a gente pode desenvolver aplicações variadas aí dentro mesmo da construção civil, né, investimentos para escalabilidade, então hoje a gente tem uma escala piloto aí de produção, mas a gente planeja subir escala muito breve. Recursos humanos, né? Então, nossa empresa hoje, ela ainda é uma empresa pequena, nós precisamos aumentar aí esse pessoal. E também o compartilhamento de conhecimentos, né? Então, por isso que eu comentei lá no começo, que talvez a nossa participação, a nossa entrada aí no grupo, nesse momento, seja o momento mais certo para a gente fazer isso, né? Então, quem que é a nossa equipe hoje? Eu, a Alessandra, né? A Alessandra está no grupo aí do WhatsApp, o Leandro Chiro, o Cassiano e o Antônio Carlos e Francisco. O Antônio também está no grupo do WhatsApp aí do Sebrae. E antes, eu queria mostrar para vocês também isso daqui, que é um levantamento das empresas que existem no mundo que trabalham com materiais fúngicos. Então, vocês vão ver aqui na parte de cima, que é o setor de alimentação, efetivamente é o maior deles, né? Mas a gente tem gente trabalhando no setor de saúde e beleza, na indústria da moda, em embalagens, que é um dos setores que a gente estuda também dentro da nossa empresa, e aqui em casa, né, em construções e casa. Então, vocês vão ver aqui que são pouquíssimas empresas hoje que estão desenvolvendo soluções nessa área, e nós da Mush talvez sejamos, quer dizer, com certeza somos os primeiros no Brasil a trabalhar com esse material, mas isso aqui é mais para dar uma noção para vocês que talvez, né, que talvez não, que esse mercado de fungos seria um mercado enorme,
talvez muito maior do que vocês imaginavam. O setor de alimentação, obviamente, super bem estabelecido, mas esses outros aqui em pleno crescimento, a gente vai encontrar muitas soluções sustentáveis vindo desse pessoal daqui, tá? E agora nós precisamos colocar o símbolozinho da Mush também dentro desse gráfico, né? Antes de me despedir aí, da gente abrir para perguntas, né, eu queria comentar sobre uma outra ação que a gente está fazendo dentro da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, aqui do campus Ponta Grossa, que é a criação de um centro de inovação em biodesign. Então, a gente quer criar um centro aqui para trabalhar efetivamente com o desenvolvimento de tecnologias baseadas na natureza. Então, a gente tem uma equipe, né, bastante grande envolvida na criação desse centro. Hoje a gente tem um fomento razoável para a gente iniciar esse centro de inovação, mas a gente também busca parceiros aí para a gente tocar isso. Então, fazendo uma breve explicação, esse centro de inovação ele vai ser composto por uma escola de biodesign. Essa escola de biodesign ela vai atuar tanto a nível de graduação, mas também a nível de pós-graduação, tá? Então, a gente pretende colocar também um curso de especialização dentro, né, dessa área do biodesign. Ele vai ser composto por um laboratório de experimentação em biodesign, onde a gente quer oportunizar que tanto a comunidade interna da universidade, mas também externa, possa acessar esse laboratório e efetivamente desenvolver tecnologias dentro da universidade. E também um laboratório de prototipagem avançada, que vai estar ligado aí à parte de impressões 3D, cortes a laser, etc., para que a gente possa efetivamente transformar essas tecnologias que estão sendo desenvolvidas no laboratório em pelo menos um MVP, e com isso incentivar a criação de novas tecnologias e novas empresas dentro dessa área de biodesign. Né? Então, os objetivos, principalmente, incentivar a criatividade sustentável, incentivar a geração de produtos e tecnologias inovadoras, incentivar o empreendedorismo em biodesign, estimular essa interação entre a universidade e a empresa. Então, eu agradeço a atenção, de novo a oportunidade aí de poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Eu fico inteiramente à disposição de todos vocês que quiserem aí trocar uma ideia, conversar, quem tiver pergunta. Tanto eu, né, estou deixando aqui o e-mail e o telefone, tá, para contato, quanto a Alessandra e o Antônio Carlos e Francisco, que estão aí no grupo do WhatsApp. Podemos atender aí a qualquer dúvida, qualquer colocação, podemos mandar amostras aí dos nossos materiais para vocês poderem tocar nele, ver como é que funciona, enfim, né, 100% à disposição do grupo para discutir novas ideias. Nossa, muito legal, hein, Eduardo? Eu fiquei, assim, encantada, bem bonito, não tinha noção que podia, né, fazer algumas coisas tão bonitas aí, e achei muito interessante. Antes de eu abrir para a pergunta aqui para o pessoal, eu queria, se me permite, fazer uma, assim, que a gente está no segmento aí da construção, e sempre que surge alguma técnica de material diferenciado, né, e principalmente solução disruptivas, né, como a de vocês, eu sempre faço essa pergunta porque é uma curiosidade, ao mesmo tempo, olhando para modelo de negócio, né, muita gente deve te perguntar isso. Sendo o segmento, olhando, né, para a parte mais tradicional do segmento, né, que ainda, eu sei que a construção, a gente sabe que a construção e o mercado imobiliário tem crescido muito, tem buscado alternativas, né, mas o que vocês usam, né, para convencer, enfim, fazer com que o cliente experimente, né, uma solução como essa? A gente aposta muito. Bom, são vários fatores aí, na verdade, né? A primeira pegada que a gente entende, assim, o nosso modelo de negócio, ele é basicamente um B2B, né? Mas o consumidor final acaba sendo lá o cliente final, né? Então, a gente precisa convencer as duas escalas aí de negócio, né? Tanto as empresas parceiras, quanto o consumidor final. Sim, certamente. Então, a gente aposta muito, primeiro, no critério de inovação, né? Esse é um produto que vocês não vão encontrar outra empresa hoje no Brasil produzindo.
E a gente aposta muito na pegada ambiental desse produto, né? Esse fator da circularidade, do aproveitamento de resíduos. E vocês vão ver ali que as características que esse material possui são, assim, características fantásticas em relação ao potencial de poder substituir soluções tradicionais dentro da construção civil. E é uma tecnologia que ela é barata de ser, né, são materiais baratos de serem produzidos, né, não são muito caros, e a gente ainda tem que considerar aí um ganho de escala que vai fazer, principalmente dentro da construção civil, com que esse custo se dilua bastante, né? Então, assim, a gente tem que passar por um processo duplo que ele vai envolver, primeiro, a apresentação desse tipo de produto no Brasil, né? Que é um país aí que culturalmente a gente tem uma aversão natural aos fungos, né? E a gente precisa convencer as pessoas que fungo não é só coisa ruim, né? Tem muita coisa boa e tem soluções incríveis aí que a gente pode encontrar com eles. Mas a gente aposta muito principalmente nessa pegada realmente ambiental, o valor do produto final, e o fator de inovação. Tá? Vocês estão me ouvindo, será? Oi? Eu estou ouvindo, Eduardo. Então, beleza, achei que eu tinha caído aqui. Foi, acho que a conexão da Graciele caiu. Tá, Acho que ela já retorna. Tá, eu acho que tem a Adriana, acho que quer fazer uma pergunta. Adri, acho que teu microfone tá... Agora abriu. Isso. Aí, agora abriu, né? Tudo bem? Sim, tudo bem. Que bom, Eduardo. Fico feliz aí com as tuas contribuições no ecossistema. Eu sou do Sebrae Paraná, coordeno os projetos relacionados à indústria e à construção civil no Sebrae. Tá. E nós temos aí esse movimento, né, da Construtec, que nós começamos aí em 2018, justamente para isso, sabe? Primeiro, para a gente fomentar isso dentro de Curitiba e região, né, trazer essas empresas mais inovadoras e trabalhar muitas parcerias dentro desse grupo, sabe? E eu já vejo muitas parcerias que podem acontecer do teu negócio com outros escritórios de arquitetura, com construtoras. Enfim, a gente tem aí a possibilidade de te ajudar com acesso a novos mercados, Eduardo. Legal. A gente, assim, dentro da nossa empresa hoje, nós temos engenheiros de bioprocessos, né? Nós temos engenheiro químico, engenheiros de produção, né? Então, assim, a gente desenvolveu um know-how que a gente trabalha com os fungos, a gente sabe fazer esses materiais, a gente estuda o potencial desses materiais, né? E acho que essa interação para a gente também é super interessante, para a gente também, eu até às vezes acho que a gente tem muito mais a absorver do que a passar para vocês, né? Porque a gente também precisa de muito conhecimento técnico ainda dentro dessas áreas de aplicação dos nossos produtos, né? Mas a gente tem tido a felicidade, até agora, de ser sempre muito bem recebidos, né, nas empresas que a gente tem buscado parcerias, e nós estamos bem confiantes aí de que a gente efetivamente pode contribuir para esse ecossistema, trazendo essa solução aí bem diferente e com enorme potencial, né? Sim, sim, que nem você falou no começo, é totalmente disruptiva, né? Como toda disrupção, existe um tempo, a gente sabe que existe um tempo de, né, maturidade também, até para poder introduzir esses novos conceitos no setor, né? É um setor extremamente tradicional. Eu atuo nesse setor ajudando as micro e pequenas empresas há 8 anos, Eduardo, e te falo, assim, na prática, que, assim, eu falo, assim, o setor da construção civil no Brasil, ele está atrasado apenas uns 100 anos, é pouca coisa, né? Mas não é só aqui não, né? Não. Né? Exatamente, mas a gente pega ali estudos, né, do Chile, dos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, enfim, a gente pega outros estudos aí de outros países e é muito claro, né, o quanto a construção no Brasil ainda, né, ela é extremamente tradicional. Mas são empresas como a tua e como outras que fazem parte do ecossistema ali desse grupo do Sebrae, que a gente começou a formar em 2018, são essas iniciativas que impulsionam, né, e trazem a inovação para a realidade.
o que acontece hoje, quando a gente fala de inovação, parece algo de outro planeta, né? Como você falou em Marte, né? Parece uma coisa de Marte mesmo, né? E não é, na verdade, sabe? As empresas que inovam, elas têm enormes ganhos. No Sebrae, a gente acompanha diversas empresas que inovaram e conseguiram dar escalabilidade ao seu negócio e estão aí por todo o Brasil, né? Sim. Então, Eduardo, eu quero ficar aí à tua disposição. Depois eu pego os teus contatos para a gente bater um papo, tá? Para ver como que o Sebrae pode te ajudar. Você já participou de editais aí de aceleração, né? Que também já contaram com o apoio do Sebrae. Mas como que eu posso também te ajudar aí com outras questões, Eduardo, tá? Depois a gente conversa individualmente para poder te ajudar a entender, tá? E eu quero te convidar a fazer parte da nossa comunidade digital. É uma comunidade nova, Eduardo, que o Sebrae adotou uma plataforma de conteúdos técnicos e eu abri uma comunidade específica de Construtec. Ela está aberta aqui, a Tech, na minha aba. Ai, que bom! Eu participei da última reunião de vocês, eu participei como ouvinte. Então, acho que eu ouvi você falando dela, ela está abertinha aqui, já estou olhando. Que bom. Então, se puder se cadastrar, te convido a participar, te convido a ser conteudista, a colocar um conteúdo técnico lá dentro, relacionado, né, ao que você falou hoje, né? Então, essa arquitetura de biofilia, né, é tão nova, é um termo tão novo também hoje, quer dizer, na verdade, é um termo, eu estudei design em 96, tá? Em 96, quando eu estudei design, já se falava nisso, tá? Mas a gente sabe que ainda é algo relativamente novo, a gente tem que falar mais sobre esses conceitos. Legal. Então, sobre a Casa Viva, enfim, o que você quiser falar dentro dessa temática de inovação e tecnologia, a comunidade eu abri justamente para isso, tá? Para que a gente pudesse ter um único ambiente, esses conteúdos técnicos que são tão relevantes, para que a gente possa disseminar isso para todo o Brasil, tá, Eduardo? Não, então, isso é ótimo. Para a gente também, eu até agradeço que para a gente também é uma boa oportunidade, né? Dentro disso que eu te falei, que a gente tem que quebrar esse paradigma, apresentar esse produto, apresentar essa nova aplicação, né? Então a gente também aí tem que explicar para as pessoas aos poucos, né? O que é isso, que isso não faz mal, que o fungo não vai fazer mal para você, né? Que o fungo não está vivo. Então a gente tem que ir ensinando as pessoas aos poucos para elas irem entendendo, irem digerindo, irem absorvendo isso, né? E até a nossa opção de apostar primeiro nos painéis acústicos é justamente para trazer essa interação com as pessoas, né? A gente poderia desenvolver um material, e a gente tem know-how para isso, desenvolver um material que esteja dentro da parede, né? Esteja escondido pelo concreto. Mas a gente não quis fazer isso justamente para a gente poder dar esse passo e mostrar para as pessoas que aquilo existe, elas poderem tocá-las, né? Aquilo fazer parte do ambiente das pessoas. Fantástico. Então, a gente resolveu arriscar nessa parte primeiro, para a gente poder realmente inserir isso no nosso dia a dia. Sim. Né? Então, essa que é a nossa aposta. É uma catequese, né? É uma catequese. Que legal. Fiquei muito feliz. Então, para a gente, essa comunidade vai ser muito importante, e agradeço. Então, use a comunidade, ela é nova, tem 10 dias, né? Mas já temos aí 200 participantes, já temos 20 conteúdos lá dentro. Então, eu já estou com parcerias aí com o pessoal do Rio de Janeiro, de São Paulo, Minas Gerais, o Sebrae Nacional também está começando a me ajudar também em Brasília, então a gente vai deixar essa comunidade aberta para todo o Brasil mesmo, né? Vamos começar conosco aqui no Paraná, né? Que é a nossa, né? Vamos fazer a nossa lição de casa aqui dentro do Paraná e expandir isso sim, tá? Nós temos uma parceria com a Gazeta do Povo, com o Gás Conecta, tá? Então, eles estão buscando também, nós temos um canal lá dentro do Gás Conecta chamado Construções Inteligentes. Então, tudo que está relacionado ao tema construções inteligentes, como é o teu caso, né, o caso da sua empresa, eles estão puxando isso para dentro desse canal também, tá? Então, o nosso intuito é dar visibilidade, é mostrar o que existe no ecossistema e ajudar vocês a gerar novos negócios também, tá, Eduardo? Legal. Participe das nossas rodadas de negócios, que nós temos um calendário de rodadas de negócios online, que nós também colocamos ali dentro do grupo. Participe também, porque é importante mostrar
esse teu novo produto para as construtoras e outras empresas tradicionais do setor. É assim que a gente consegue aproximar a inovação do mercado tradicional, tá? E você tem aí a equipe do Sebrae à tua disposição também. A Graziele Moura, ela é consultora de transformação digital, é a mentora deste grupo. Que você precisar, converse com a Grazi também para te ajudar. A Guilaine aqui presente, ela é assistente do Sebrae. Também o que você precisar de informações, ela também pode te ajudar. O importante é isso, é você estar dentro dessa rede, fazer parte dessa rede, participar, né? Para que a gente possa disseminar mais aí este conteúdo super interessante. Eu fiquei apaixonada. Que bom. Obrigado, Adriana. E parabéns pela iniciativa. Acho que isso é essencial, né, para a gente conseguir alcançar os objetivos aí de todos, né, que no final das contas é a gente conseguir viver de uma forma mais organizada, mais equilibrada, né. Então, essa que é a intenção da gente trazer essas novas tecnologias e iniciativas como essa aí que vocês desenvolveram é essencial para a gente conseguir efetivamente unir forças, né. Ninguém faz mais nada sozinha, todo mundo se unindo. Então, dentro da empresa, nós somos super colaborativos em relação a isso, somos super abertos aí a parcerias, a conversas, a tudo, né? Então, agradeço aí esse espaço que vocês criaram e disponibilizaram para a gente. Que bom, Eduardo. Então, o nosso objetivo é esse. O objetivo do Sebrae é proporcionar essas conexões para que vocês gerem negócios, tá bom? Beleza, então, fico à disposição aí de todos. Se alguém mais quiser fazer alguma pergunta para o Eduardo, aqui, fique à vontade, levanta a mão, pergunta no chat aqui, fique à vontade. Ok, mais alguém? Qualquer coisa também fica o meu contato ali, né, no final da apresentação. Qualquer pessoa que queira entrar em contato depois, ali tem o meu, tem a Alessandra e o Antônio que estão no grupo. Então, não está difícil de falar com a gente para quem quiser. Ai, perfeito. Então, tá bom, pessoal. Então, vamos encerrar, né? Podemos encerrar, então. Mais uma live aí do ecossistema. Está gravado, né? Nós disponibilizamos tudo no LinkedIn, tá? E convidamos a todos a participar da nova comunidade Construtec ali. A Guilane deixou para vocês aqui o endereço aqui no chat também. Tá bom? Obrigada, Eduardo, mais uma vez. Valeu, obrigado. Parabéns, sucesso. Valeu, boa noite a todos aí. Um abraço.